dia, bom dia. Quem é que já está por aí? Vamos chegando, vamos entrando. Live de número 12 hoje. E que privilégio estar aqui com vocês. Me digam se vocês estão ouvindo direitinho, se está chegando certinho aí para vocês. Bom dia, Pati. Bom dia, Érica. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Adriana. Gente, eu soube ontem que tem alguém do Canadá aqui conosco que acorda às 2 horas da manhã para poder fazer o propósito aqui conosco. Meu Deus, o coração ficou aqui derramado em alegria de saber que tantas pessoas têm se preparado para esse momento, têm feito, né, o seu mover de oração, o seu movimento de oração. Muitas pessoas não conseguem às 7 horas da manhã e outros fusos horários aí pelo mundo assistem depois, mas algumas pessoas colocaram no coração de fazer junto aqui ao vivo e o nosso coração se encheu de festa. Sejam mais do que bem-vindos. Fabi já chegou por aqui, Cíntia, Thalita, Cristiane, Rose. Que privilégio ter vocês aqui. Hoje o nosso tema é muito especial. O nosso tema hoje é fidelidade. E esse é um tema que eu tenho certeza que vai falar no nosso coração. Bom dia, Cíntia. Todo mundo dando bom dia para a Fofinha, para o Matheus. A Elza, você acorda pronta? Não, Elzinha. Mal sabe, viu? Tem que levantar cedo, dar uma ajeitada no cabelo, passar uma maquiagem. Bom dia, Jéssica. Bom dia, titia. Bom dia, Karine. Bom dia, Silvia. Bom dia, Laine. Que alegria. Você já sabe, pega o aviãozinho, manda para alguém, compartilha com alguém, para que outras pessoas possam estar aqui conosco. Gente, que especial. Ontem nós estávamos em mais de 230 pessoas. E a quantidade de mensagens que eu recebi ao longo do dia fez meu coração ficar assim muito feliz. Bom dia, Vivi! Vivi está lá em Mogi, filha querida. Bom dia, Silvia. E eu estava dizendo para vocês, né? Não são só mensagens para falar, olha, obrigada, não. Eu me levantei, eu fui para a academia, eu tomei uma decisão, eu fiz o que precisava. Então, que gostoso estar aqui. E mais ainda, né, estar nesse propósito onde cada um tem um pedido e nós sabemos que o Deus que responde a oração e é poderoso está conosco. Muitas pessoas ainda estão perguntando, né, ainda estão nos falando, Jússi, como que eu posso fazer uma rotina, como que eu posso ter o propósito ali todos os dias, são 21 dias aqui, mas eu queria continuar por 60, por 30. Nós vamos estar junto lá nos grupos do WhatsApp, gente. Vamos estar junto lá compartilhando a palavra. Vou continuar enviando versículos para vocês, textos. Depois nós temos também uma novidade muito especial, que é uma forma ainda mais especial de nós estarmos juntos. Então, descansa o coração, claro, cada um faz do seu jeito, né? Mas escolhe o melhor horário do seu dia, escolhe, Jus, quero fazer um jejum. Existe um jejum total, existe jejum parcial, nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Então escolhe aquilo que vai fazer sentido para você e dobre-se diante do autor da vida. Vá até o Senhor de toda a terra, fale com Ele, declare a palavra, ore, confie. Ontem alguém me escreveu, Jússi, parece que eu nem tenho mais fé. Conte isso a Ele. Senhor, olha, minha fé está pequena, eu não tenho conseguido, eu estou aqui, mas meu coração está quebrado. Nós temos um amigo. Deus é nosso Pai, Ele é nosso amigo. Ele não espera palavras bonitas, Ele não espera uma oração que seja extraordinária, Ele espera um coração quebrantado. Ele espera uma oração sincera. Às vezes a gente tem assim algumas reservas, né, na hora de falar com Deus, na oração. Não precisa, você pode se entregar por completo. Gente, eu vi a Gi aqui, Gi Forner, Marcela Leme, tanta gente linda, que legal que você conseguiu entrar hoje. Olha só, Jamile, Vanusa estão por aqui, né, já? Que delícia. Vamos começar falando com o nosso Deus, vamos falar com o nosso Pai. Vamos falar com Deus e, perdão,
de manhã, viu, gente? Tem um pouquinho de paciência. Vamos falar com Deus e vamos começar essa manhã com o tema fidelidade, onde eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco uma vez mais. Papai querido, obrigada por cada vida que está aqui, cada pessoa que está aqui. Obrigada por cada lar representado, por cada família. Obrigada pelas crianças que estão aqui, Senhor. Já vi a Pri, já vi a Lolô. Obrigada, Pai, por aqueles que estão perto, que estão longe. Lá no Canadá, Senhor, nossa irmã se levantando às 2 horas da manhã para estar conosco. Pai, honra a fé dos teus filhos. Não há nada que nós possamos fazer sem a tua graça. Sem ti, nós nada podemos fazer, Pai. Tua palavra diz que até o desejo de te adorar vem de ti. Então coloca mais fé no nosso coração, coloca mais expectativa, coloca mais desejo pela tua palavra. Nos levanta nessa manhã, Senhor. Põe no nosso coração mais fidelidade, que é o tema de hoje. Pai, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nessa manhã nós te entregamos, ó Deus, o nosso coração, nossos ouvidos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pessoal escrevendo aqui, ó, Bombinha, Santa Catarina, Vila Velha, já vi gente do Sergipe por aqui, Maranhão, gente, Bahia, né? Já Militaí, Bahia. Que gostoso falar com o Brasil inteiro, com pessoas de vários lugares do mundo, sabendo que essa é uma ferramenta que Deus nos deu para esse tempo. Queridos, vamos começar o nosso texto dessa manhã. Hoje nós vamos falar de uma personagem, né, que a gente conhece muito bem, nós já falamos dela aqui ao longo desses dias, mas hoje, live de número 12, o tema é fidelidade e nós vamos falar sobre Agar. A história de Agar está em Gênesis, hoje em especial nós vamos ler o capítulo 16 de Gênesis, versículo 13. A versão bíblica que eu leio é a NAA, tá? Nova Almeida atualizada, às vezes dá uma diferencinha aí do texto que você tem. Diz assim: Então Agar chamou o nome do Senhor que falava com ela. Tu és o Deus que me vê. Pois disse ela, não olhei eu também para aquele que me vê? Olha que lindo, né? Quando nós pensamos na história de Agar, não é uma história fácil. Essa história é uma história que começa porque Sara havia desistido da promessa. Sara não acreditava que pudesse ser possível ter um filho na idade em que ela se encontrava. O Senhor havia feito uma promessa a Abraão, só que o tempo estava passando, Sara já era velha, e como era costume naquela cultura, ela toma a sua serva, uma serva egípcia, Agar era egípcia, jovem, e diz, olha, você vai ter um filho com ela, esse filho será um filho da nossa casa, pronto, está feita a promessa, está cumprida a promessa. Então é uma história muito complexa, né? Eram muito complexas essas culturas, e assim Sara faz. Quando Sara vê que Agar está grávida, a Bíblia diz que ela, num determinado momento, se enfurece e manda Agar embora. Quando você volta lá, né, quando você vai a Gênesis 16 e 13, quando Agar, no meio do deserto, vai dizer, Deus me vê, em sua aflição, ao ser maltratada, depois de ser maltratada por Sara, Agar foge para o deserto. Lá, o anjo do Senhor a encontra e ela o chama de Deus que vê, que significa El Roi. Ela diz, El Roi está aqui, o Deus que vê está aqui, pois ele a viu em sua solidão e sofrimento. Olha que coisa incrível, né? O Senhor a vê, e nesse primeiro momento que Agar foge de Sara, vai embora, o Senhor diz assim, volta lá, faz o que você ainda precisa fazer, você precisa permanecer mais um tempo. Né? E nesse momento, quando ela volta, ela agora vai se estabelecer de novo ali naquela casa, num lugar onde as coisas não tinham melhorado. Sara ainda estava amargurada, ainda não podia ter filhos, ainda tinha problemas com Agar, talvez se arrependeu, né, de falar, olha, Abraão, você vai ter um filho com ela e esse filho será da nossa casa.
Então, nesse momento, ela diz, Deus é El Roi, o Deus que me vê. Sabe, muitas vezes, gente, a fidelidade é uma palavra que atravessa nosso coração não com muita facilidade. Porque é muito fácil exercer fidelidade, ser fiel a Deus quando as coisas vão bem. Quando nós estamos num momento de amargura, a fidelidade do nosso coração, ela fica comprometida. Quantos de nós fazemos como o salmista, né, como a Asaf? A gente diz, será que está valendo a pena? Será que é isso mesmo? Né? Parece que, poxa vida, fulano faz tudo errado, dá tudo certo para ele. Na minha vida eu faço tudo certo e dá tudo errado. Às vezes nós estamos como Davi, né? Na história de Abigail e Davi, a Bíblia diz que quando ele estava vivendo errante, fugitivo, fugindo de Saul, ele está escondido nas montanhas, ele agora cuida de ovelhas, ele e o seu bando, né? Tem muitos homens com ele cuida de ovelhas, ele protege para que ninguém roube, depois ele vai lá e troca esse serviço a troco de carne, água, comida. Quando chega a vez de Nabal pagá-lo por ter protegido suas ovelhas, Nabal diz assim, quem é esse filhozinho de Jessé para que eu dê do meu pão e da minha água para ele? Davi se enfurece, ele diz, agora também nós vamos descer lá contra a casa desse homem, vamos acabar com tudo. E quando ele está indo em direção à casa de Nabal, ele olha para os seus homens, ele diz assim, de que valeu ter feito tudo certo, se ele nos pagou o bem com o mal? Davi estava cansado, Samuel havia falecido, ele estava talvez cansado de fugir de Saul. Ele também se questiona, será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena? Né? Agar não questiona, gente. O anjo diz, volta lá, Deus te vê. Ela olha para o anjo do Senhor falando com ela, ela diz, Deus me vê. Se Deus me vê, eu vou obedecer, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou ficar no lugar que eu preciso ficar. Eu vou permanecer onde eu preciso permanecer. Eu não vou me curvar à dor, a esse momento em que eu fui maltratada. Eu vou permanecer no meu lugar de origem. Nesse momento eu sou a mãe de um filho do meu Senhor. Eu estou numa casa fazendo só o que me pediram. Não fui eu que quis engravidar. Foi Sara que me colocou nesse buraco. Eu vou permanecer onde eu preciso estar. Sabe, a fidelidade num momento difícil não é simples, não é fácil. É muito mais fácil querer desistir do que ser fiel quando as coisas ficam complicadas. Então o Senhor está falando conosco nessa manhã que a fidelidade não pode depender das circunstâncias. A fidelidade do nosso coração não pode depender dos cenários. A fidelidade do nosso coração a Deus não pode depender das respostas favoráveis. Nós precisamos ser fiéis no meio das batalhas. Nós precisamos permanecer de pé no meio das batalhas. Ontem nossa live foi sobre recomeço. Hoje nós estamos aqui falando sobre, depois que você recomeçou, pôs o seu pé, você precisa permanecer e continuar. Você precisa se levantar e continuar, porque não adianta recomeçar, não adianta voltar no início, se levantar e dizer agora eu vou fazer o certo, e as coisas se ainda continuarem difíceis, nós negociarmos a fidelidade do nosso coração. Às vezes a gente negocia a fidelidade com cansaço, negocia a fidelidade com murmuração, negocia a nossa fidelidade com a força do nosso braço. A Bíblia é linda, né? A gente tem um texto muito mal interpretado, hein? A Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem. E aí todo mundo diz, está vendo? Por isso que eu não confio em ninguém, por isso que eu não confio nas pessoas, por isso que eu não tenho amigos, por isso que eu sou mesmo do jeito que sou. Só que ninguém lê o restante do texto, gente. Tem uma vírgula no texto, maldito o homem que confia no homem, vírgula. Aquele que confia na força do seu próprio braço. Está falando daquele que confia em si mesmo, daquele que confia na sua força para resolver as suas questões, para resolver os seus problemas, ao invés de confiar na força e no poder de Deus. Então nós precisamos escolher, ou nós vamos fazer do nosso jeito, ou nós vamos fazer da forma como Deus deseja. Então que hoje você possa se levantar e dizer assim, olha,
A fidelidade de Deus não muda. A fidelidade de Deus permanece para sempre. Que você possa confiar nisso. E é tão lindo porque a história de Agar não para aí, né, gente? Ela também é alguém que foi chamada pelo Senhor para um propósito especial. Abraão não teve só Isaac, ele teve muitos filhos. Ismael, que Agar gerou, é um deles. E a Bíblia vai falar sobre ela de uma forma tão linda, né? Agar foi ferida, rejeitada e lançada no deserto. Ela foi colocada no deserto. Ela não estava ali por escolha própria. Ela estava ali por consequência da dor alheia. No deserto, longe da proteção e do pertencimento, Agar faz uma descoberta que muda tudo. Ela diz: Deus vê. Não é um ver distante, nem um ver indiferente. É um ver que encontra, que chama pelo nome, que sustenta. Sabe, o Deus que te vê, ele te chama pelo seu nome. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estou vendo aqui todo mundo comentando sobre o áudio. Me diga se está tudo bem, tá? Eu disse que Agar falou, Deus vê. Esse é o versículo que está lá em Gênesis 16 e 13. Esse é o Deus que vê. Ou seja, esse é o Deus que me vê. No deserto, sendo mandada embora, depois de ser maltratada, grávida, ela para ali, achando que acabou sua vida, acabou os seus sonhos, acabaram os seus caminhos, porque ela era uma serva da casa de Sara, colocada para dormir com Abraão, para gerar filhos para aquela casa. Mas de repente ela diz, Deus vê. E se Deus me vê, e se Ele está me vendo, eu não preciso ter medo. No deserto, longe da proteção e do pertencimento, ela diz, eu posso voltar, porque o anjo diz, volta lá com a tua serva. Fique bem até que seja o tempo de você sair. E ela faz isso. Fidelidade é uma maneira, ou é a maneira como escolhemos responder a Deus na dor. Quando vai tudo bem, gente, é tão fácil ser fiel. Né? Quando está tudo certo, a gente está alegre, celebrando, cantando. Quando as coisas apertam, a fidelidade é uma resposta sobre a maneira como nós amamos e servimos a Deus. Quantas vezes as coisas saem do nosso controle, ficam difíceis, não é? Quantas são as vezes que a gente planejou, e eu já contei aqui tantos testemunhos ao longo desses dias, nós planejamos, nós tínhamos na mente que seria por aqui, desse jeito, e de repente não é mais. E nós precisamos confiar na fidelidade de Deus. Eu costumo dizer que Deus viu cada semente. Ele não fica devendo nada a ninguém. Sabe, nós temos um Deus amoroso, nós temos um Pai que cuida de nós, que nunca nos abandona, nunca nos deixa, que nos levanta, nos sustenta, atravessa conosco os desertos da vida. O salmista diz, de quem terei medo? A quem temerei se o Senhor está comigo? Então, fidelidade é a maneira como escolhemos responder Deus na dor. Grave isso no seu coração. Coloque isso lá na tábua do seu coração. Fidelidade é a capacidade de continuar, porque você sabe que está sendo visto, que está sendo vista por Deus. Tem horas que ninguém vê, gente, é um desertão mesmo. É você, o bebê que está na sua barriga, que ainda não pode te ajudar, é você que precisa nutri-lo. É você, o projeto, o sonho que está no seu ventre espiritual. E Deus. Tem horas que é você e Deus. E o projeto, e o sonho, e a intenção. Por isso que a Bíblia é linda. A Bíblia diz em Malaquias que Deus valoriza os começos pequenos. Talvez você esteja começando, dando um passo, fazendo algo novo. Talvez você esteja desbravando algo que Deus te pediu para fazer. Comece. Se por causa disso você for colocada num deserto, você for maltratado, maltratada, se levante. Sabe, seja fiel. A fidelidade ao Senhor não pode depender das circunstâncias. Por isso que nós estamos aqui num propósito,
Muitas pessoas estão fazendo isso pela primeira vez. Isso também deixou o meu coração, gente, em festa. Muitas pessoas pela primeira vez na vida estão fazendo um propósito de oração. Pela primeira vez na vida estão lendo a Bíblia. E aí o que a gente diz, né? Nós que temos uma vivência, uma vida devocional, eu cresci na igreja, então para muita gente isso é comum, mas para muitas pessoas que estão aqui não é. Tem dias que a gente não vai ter vontade de fazer um devocional, de ler. Quanto mais difícil for a batalha, mais difícil é para a gente se levantar e fazer o que precisa. Só que eu costumo dizer que adulto não faz o que tem vontade, faz o que precisa. Adulto não faz o que quer. Uma vida devocional é uma escolha. Mesmo no dia mais difícil eu me levanto, eu leio a palavra, eu oro, eu canto, eu me coloco de joelhos diante do Senhor se for preciso, eu faço aquilo que me compete. Sabe, a Fran está dizendo, hoje estava me questionando, Senhor, fale comigo, e Ele está falando, Fran. Sabe, tem horas que o deserto é você e Deus. E Ele simplesmente vai dizer a você, eu te vejo. E o eu te vejo de Deus não é eu te vejo, agora eu vou mudar a sua história e agora eu vou fazer tudo novo, não vai ter mais dor nenhuma. Não, o eu te vejo é eu te vi, eu sei que você foi maltratada por Sara, mas volta lá. Não é a hora de sair ainda, não é a hora de partir. Gente, que difícil, né? Se a gente fosse Agar, o que nós faríamos? Me conta aí, o que você faria se você fosse Agar? Nem daquela terra ela era, gente. Era egípcia, ela podia ir embora. Talvez na terra dela, alguns estudiosos dizem que ela era até uma princesa, que ela estava ali porque foi levada cativa, porque veio, né, de guerras e batalhas que Israel venceu. Não é simples, não é fácil, mas essa história não termina aí, né? Essa história não termina desse jeito. Olha o que Deus diz para nós, quando ninguém percebe, quando ninguém pergunta, quando ninguém te defende, Deus te vê. O deserto não definiu Agar. O encontro com Deus definiu. Que coisa linda, né, gente? O deserto não definiu Agar, mas o encontro com Deus definiu. Você não pode ser definido pelas suas batalhas. Você precisa ser definido pelo seu encontro com Deus. Você não pode ser definido pelo que fizeram com você. Você precisa ser definida e definido por aquilo que Deus pensa a seu respeito. Fica muito fácil manter a fidelidade quando você pensa que Deus nunca quebra a fidelidade dele para conosco. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Deus não quebra a sua fidelidade para conosco. Ele continua ali, Ele continua conosco, Ele continua cuidando de nós. Vocês se lembram do testemunho do nosso parto? Eu compartilhei aqui numa das nossas lives. Tínhamos um carro, já estava tudo certo no nosso coração, vamos vender, com ele a gente vai pagar as custas do parto, porque fiz o convênio depois de estar gestante, né? Então tem carência, não cobre, é um parto de risco, precisa ser com alguém que lida com a área de risco. E aí, de repente, não dá para vender o carro pelo que sonhamos. Né? Um problema no motor, um problema aqui, ali, não dá. Todos os nossos sonhos ruíram. Era para ser X, foi menos de meio X. E aí a dor, a angústia quis tomar o nosso coração. E eu me lembro que foram dias difíceis, eu fiquei muito triste, muito nervosa, muito ansiosa. E agora, o que nós vamos fazer? O ano passado não foi um ano fácil para quem empreende, para quem vive do seu dia a dia, como nós, né, de consultório, de empresa. De repente, um casal de pastores muito queridos nos ligam e ele diz, nós temos algo para conversar com vocês. Deus falou no nosso coração desde quando nós descobrimos sobre a gestação da Liz, que nós pagaríamos o parto. Gente, lá com 6 semanas, quando nós descobrimos, com perto de 12 semanas, quando nós divulgamos, Deus já falou com alguém, vocês vão cuidar disso. E nós aqui sofrendo, nós aqui ansiosos, porque faz parte da nossa condição. Deus vê. Deus vê. E quando eles nos falaram isso, nós choramos e nos constrangemos, porque não é
um valor simples, né, qualquer. Eles disseram, nós não estamos perguntando o preço. Deus falou ao nosso coração e nós queremos participar da chegada dessa profetinha ao mundo. Gente, isso mexeu tanto com o meu coração, sabe? Porque Deus estava dizendo, Jucimária, eu vejo. Ana Paula, eu vejo. Márcia Rufino, eu vejo. E hoje, gente, tá lá tudo certo com a médica que vai fazer o nosso parto. Ainda faltam alguns detalhes, ainda falta o hospital. Mas sabe o que a gente faz todos os dias? A gente diz, o Senhor vai prover. O Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus de cuidado, o Senhor tem cuidado de nós, vai dar certo, virá no tempo oportuno, virá de algum lugar, estamos aqui trabalhando, correndo, fazendo a nossa parte, e eu sei que Deus proverá. Sabe, a gente precisa entender que Deus cuida dos detalhes da nossa vida, e nós precisamos descansar. Deus vê, Ele tinha visto, Ele conhecia o futuro, Ele sabia que não seria como nós planejamos, seria do jeito dEle. E Ele tem cuidado de nós. Sabe, depois de passar um tempo, a Bíblia diz que Agar volta, Ismael nasce. A Bíblia diz que agora Sara, enfim, também recebe a promessa. Ela entendeu, né, que a promessa era para ela também. Não precisava ficar espizinhando Agar, não. Isaac seria dado a ela no tempo certo. Ela engravida de Isaac. Isaac nasce. Só que agora, Ismael é mais velho. Ele começa a fazer ali talvez um bullying, uma brincadeira de irmão com o Isaac. Sara não gosta. E aí Sara manda Agar embora de novo. Agora é a segunda vez que Sara põe Agar para fora, Gênesis 21:17. A Bíblia diz que Abraão dá a ela um cântaro de água e a despede, talvez dê a ela um pouco de alimento e diz, olha, você pode voltar para sua terra, viver com seu povo, não sei qual foi a conversa. Ela vai embora. E de novo, no meio do deserto, agora com um filho pré-adolescente, a Bíblia diz que ela olha para o seu filho e ela já não tem mais água e ela vê que não tem mais mantimento, talvez no deserto sozinha, não sei se ela se perdeu, o que aconteceu, mas Agar coloca Ismael debaixo de uma árvore, anda um pouquinho longe e ela está ali em desespero, em angústia, e de longe ela ouve o choro de Ismael. Está lá em Gênesis 21:17. Ela ouve o choro de Ismael. E a Bíblia diz assim, olha, que Deus ouve a voz do menino. E o mesmo anjo, El Roi, o anjo do Senhor, que simboliza o Deus que vê, o mesmo anjo, ele aparece para ela e diz, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Ou seja, Deus vê, Deus ouve. Deus vê e Deus ouve. Seus ouvidos não estão agravados, as suas mãos não estão encolhidas. Sabe, Deus vê e Deus ouve. Aqui ele ouviu o choro do menino. Ele diz para Agar, o menino não vai morrer, volta lá. E aí água surge para ambos, eles podem caminhar um pouco mais. Você serve um Deus que te vê e um Deus que te ouve. Por que é que você está tão temeroso, tão temerosa? Você pode orar, você pode clamar. Deus vê, Deus ouve. Ele ouve a sua oração. Tem horas que a gente fala, meu Deus, mas eu estou orando há tanto tempo, eu já peço há tantos anos. Queridos, 21 anos de espera aqui pela nossa Liz. Eu me lembro que no começo de 2025 eu comecei uma oração diferente. Todas as vezes que os pastores diziam, deseje e fale, declare. Se você crê, fale. Nem naquele momento que nós estamos ali no culto, ali orando, intercedendo com a nossa família. E eu comecei a orar dizendo, Senhor, esse ano eu quero cheiro de bebê na casa. Eu não abro mão esse ano de ter cheiro de bebê na casa. Eu quero cheiro de bebê na casa. Às vezes meu marido me ouvia orando, às vezes, as primeiras vezes ele sorriu, porque ele achou interessante, engraçada a oração, né? Nós sempre oramos juntos ali no culto. E eu dizia na minha oração, eu quero cheiro de bebê na casa.
E aí, quando nós soubemos da Liz, a nossa família, né, Jéssica, Dani, fizeram um momento tão especial conosco ali na minha sogra, escreveram cartinhas, escreveram carta para mim, carta para Liz, e cada um me deu um presentinho. E o presente que eu ganhei da Dani, minha cunhada, foi um kit da Huggies. Tem lá, ainda está aqui, né? Tinha lá um perfume tão cheiroso, mas tão cheiroso, que quando eu trouxe para casa, aquele cheiro inundou a casa. Inundou o quartinho da Liz, inundou a casa. E quando eu abri a porta do quarto no dia seguinte, quando eu me levantei e senti aquele cheiro de bebê na casa, eu comecei a chorar. Porque Deus é poderoso, Ele é um Deus de milagre, Ele pode, Ele ainda faz, Ele ainda é Deus, Ele vê, Ele ouve, Ele está ouvindo a oração. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Quantos de vocês estão recebendo essa palavra no coração? Coloca um amém aí, estou vendo muitas carinhas de choro aqui. Sim, Jussi, qual é a minha parte? Fidelidade. É permanecer crendo, é permanecer confiando, é permanecer ali dizendo, ainda que ele não faça, ele continua sendo Deus. Eu confio nele, ainda que não seja do meu jeito, no meu tempo. Sabe, porque às vezes também não vai ser do nosso jeito nem no nosso tempo. Dizer para vocês que nesses 21 anos, muitas vezes meu coração quis declinar, muitas vezes. Acho que isso não é para mim, acho que eu não nasci para ser mãe, acho que essa não é a minha realidade, acho que Deus tem isso para outras pessoas. Não, Deus tem isso, tinha isso para a minha história. Deus tem coisas que são para a sua história, Ele tem situações que é você que vai viver mesmo. Talvez você vai ser a primeira da família a passar naquela faculdade, a se mudar de país, a ter um espaço que ninguém teve antes, a empreender numa área que ninguém conseguiu. Talvez você vai ser o primeiro, a primeira da família que vai começar um negócio e não vai quebrar, e não vai ruir, como é a história de vô, de vó, de todo mundo. A Bruna está aqui, gente, minha amiga querida. Bruna tem uma história de superação incrível. Hoje Bruna está na faculdade de psicologia, galgando um caminho lindo, mudou-se de cidade, mudou de geografia, tem um ministério incrível, mas foi quebrada, né, Bruna? Moída pela vida, foi quebrada por situações que nunca imaginou passar. Sabe, Deus está com você. Olha só, Jamile está escrevendo aqui, Eva é minha resposta, é a filhinha dela. Deus vê, Deus ouve. E a Jennifer, que ama essa palavra também e conhece a palavra de Deus, ela já sabe para onde nós vamos, né? Nós vamos para Gênesis 21, 18 e 19, que diz, Deus também faz. Deus vê, Deus ouve, Deus faz. É a Bíblia dizendo, olha, Deus não só ouviu Agar, Ele viu ela pela primeira vez quando ela vai embora grávida, Ele ouviu o choro do menino quando ela vai embora com ele com quase 13 anos, e Ele faz. Gênesis 21, 18 e 19. Deus não só ouviu, mas agiu. Ele abriu os olhos de Agar para que ela enxergasse um poço de água. Porque ela estava dizendo, eu vou deixar meu filho aqui porque nós vamos morrer de sede. Então eu vou deixar ele aqui porque ele vai morrer, eu também vou morrer. Eu vou tomar uma distância porque eu não quero ver o meu filho morrer. Ela estava desistindo, gente. Ela estava... quase que a fidelidade está indo embora, né? Então, quando ela se levanta, quando ela sabe, né? Deus ouviu o choro do menino, o anjo foi até ela e disse, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. No mesmo instante, imediatamente, o Senhor abriu os olhos dela para ver um poço de água que estava bem ali perto, que foi o próprio Deus que abriu, eu creio. E além disso, o Senhor prometeu a ela, o menino não vai morrer. Ele será uma grande nação. Ele também tem promessas sobre ele. Ele será valente como um tigre. Ninguém vai poder com ele. Mas ele não vai morrer. Ele vai se levantar daqui. Não vai morrer de sede. Vocês vão ter um destino. Ele vai ficar um adulto forte. Ele será também uma grande nação. E o Senhor também estará com ele. Sabe, Deus vê, Deus ouve, Deus faz. Você não está sozinha nessa manhã, não está sozinho. Nessa manhã,
A história de Agar nos lembra que mesmo nos desertos da vida, Deus está presente, atento e se importa com nossas dores e necessidades. O Senhor tem promessas de provisão para nós. Assim como Deus proveu água para Agar, Ele também provê em nossas crises, sendo Deus que supre, sendo Deus provedor, sendo o nosso Jeová Jireh, aquele que vai prover de novo. Ele já proveu em outros momentos. Jússi, e enquanto não chega, o que eu faço? Seja fiel. Seja fiel. Não negocie a sua fidelidade. Eu gosto muito de um texto muito especial da palavra de Deus, que diz que quando nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, a esperança não decepciona. A Bíblia tem tantos textos lindos, mas nós falamos disso aqui em tantas lives. A esperança não decepciona. Olha o que a Rosiane está escrevendo aqui. Tem uma promessa cumprida de 9 anos e agora gero mais uma promessa. Glória a Deus. Não desista. Tem sonhos no seu coração. Tem gente desejando gerar um bebê, mas tem gente desejando gerar uma empresa, né, Pati? Tem gente desejando gerar uma nova formação, um novo tempo financeiro de provisão para a sua família. Que Deus te dê estratégias, que Deus te dê criatividade, que Ele abra os seus olhos. Tem hora assim a gente fala, Senhor, para onde eu vou? O que eu faço? Como está difícil a economia? Como está difícil esse país? O Senhor te dá estratégias. Se você precisa de estratégia, peça criatividade. Tu és o Deus criativo. Eu preciso enxergar onde está o poço. Se tem como sair disso, se eu não vou morrer de sede, se eu não vou morrer de fome nesse deserto, me mostra o poço, Senhor. Me mostra onde é que está o poço. E eu serei fiel nas estratégias que o Senhor vai me dar. Então receba, Letícia, a estratégia de Deus nessa manhã. Receba, Agnes, estratégia. Poxa, é só fazer assim. Por que eu não fiz isso antes? Né? Receba a estratégia. Olha, Cíntia, Deus prometeu ela gerar no coração e no ventre. Vieram os filhos adotivos nesse... E um dia, Cíntia achando que estava com gastrite, igual eu, e era Manuzinha, gente. Era um bebê, depois de todos os prognósticos contrários por anos, sendo ali gerado naquele ventre. Olha só, a Bíblia diz assim, Salmos 33:4, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Nós servimos um Deus fiel. O mínimo que Deus espera de volta é fidelidade. Sabe, Ele diz, nós falamos na live de obediência. O Senhor diz, obediência eu quero e não sacrifício. Eu quero a fidelidade do seu coração. Não quero que você desista, não quero que você pare, não quero que você dê veredictos para as coisas que eu não dei. Tem horas que a gente está dando um veredicto assim, ó, batendo um martelo, botando um carimbo, dizendo é isso, não tem mais jeito. Meu filho nunca vai ser salvo. Meu marido, coração duro. Não, ixi, comigo todo mundo consegue, gente, mas na minha vida tem algum negócio aí que não funciona. Não, Deus não quer que você dê veredictos. Deus não quer que você dê por terminado aquilo que Ele ainda não terminou. Às vezes a gente olha para alguém da nossa casa e parece que o sacrifício da cruz foi insuficiente. A gente diz, Deus pode salvar todo mundo, meu marido não, é muito difícil. Gente, o sacrifício da cruz é suficiente. Foi pelo seu marido também, foi pelos seus filhos também, foi pelos seus pais também. Sabe, você precisa crer. A fidelidade de Deus é imutável. Olha o que a Bíblia diz ainda nos Salmos 36:5. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Como é que eu não vou ser fiel a um Deus que é fiel a mim? A gente canta uma canção da Estela, né? Fiel, Senhor, fiel a mim. E às vezes a gente fica pensando nisso, Senhor é fiel a mim? Ele é fiel a essa humana tão frágil aqui? Não, Ele é fiel na sua essência. A essência de Deus é a fidelidade. E Ele diz assim, olha para nós, sedes, pois, imitadores de Deus como filhos amados, em Efésios 1. Então imite a fidelidade do coração de Deus, a perseverança do coração de Deus. Olha que lindo, Hebreus 10:23. Gente, esse foi o versículo da minha vida. Quantas vezes, no meio de dificuldades, quantas vezes ali, querendo sucumbir, eu gritava
cantava esse versículo, dizia esse versículo em voz alta, deitada ali no meu quarto de oração, no chão, no tapete, falando com Deus. Eu dizia, Senhor, é a tua palavra quem diz. Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É o Senhor quem é fiel. Eu estou declarando que a tua promessa é fiel, que passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não vai passar. Eu creio nisso, eu confio nisso, e eu declaro sobre a minha vida, mão na cabeça, mão na barriga. Nós precisamos aprender a orar a palavra, a declarar a palavra. Quem está aqui pela primeira vez tem recebido lá no nosso grupo de WhatsApp o resumo da live, uma oração e declarações da palavra. Nós precisamos declarar a palavra. Gente, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, lá onde ele é tentado pelo mal, a Bíblia diz que Satanás chega e faz tantas propostas para ele, e ele responde com a palavra. Por que você não transforma essas pedras em pão? Diz o inimigo para ele. Ele estava 40 dias em jejum. Ele fala, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, se você prostrado me adorar, eu te darei os reinos desse mundo. Só ao Senhor teu Deus adorarás. Por que você não se joga desse penhasco? E aí ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele responde com a palavra. Nós precisamos começar a responder a nossa humanidade com a palavra. Isso é fidelidade. Mente, corpinho, cerebrinho, você está querendo ir em outra direção, mas eu decidi no meu coração ser fiel ao Senhor e à sua palavra. Isso é fidelidade. Olha que lindo, Salmos 86:15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Sabe, precisamos pedir ao Senhor, me ajuda a ser mais fiel. Me ajuda a confiar mais, aumenta a minha fé. A fé não vem de nós, a fé é um dom de Deus. Sabe, não tem como eu falar agora eu vou pôr mais fé dentro de mim sem a ajuda de Deus. Então peça, declare, Senhor, me ajuda a ter mais fé. Me ajuda, aumenta a minha fé. Lembre-se que quando a gente pede para Deus aumentar a paciência, o que acontece? Testes de paciência. Quando a gente pede para Deus aumentar a esperança, o que acontece? Testes de esperança. Se eu estou pedindo para Deus aumentar a minha fé, Ele vai me mandar testes que aumentam a minha fé. E quando os testes começarem, não tenha medo, diga, já sei, eu estou orando por fé. Eu estou entendendo, Senhor, isso daqui é para aumentar a minha fé. Eu estou entendendo. Se somos infiéis, 2 Timóteo 2:13, olha que coisa. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Júlio, mas eu tenho falhado, não tenho conseguido. Se levante hoje, mude isso. Deus continua o mesmo, gente. Ele continua no trono, Ele continua poderoso, Ele é o governo de toda a terra, Ele tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Ele continua o mesmo. Quando nós nos achegamos a Ele, diz a Bíblia, Ele se achega a nós. Achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me achegarei a vocês. A gente vai andar junto de novo, eu vou te instruir de novo, eu vou te ver de novo, eu vou te ouvir de novo, e eu vou fazer de novo. É só você se achegar a mim. Nós temos colocado muito entrave na nossa vida cristã. Gente, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. A boa notícia do Evangelho é que Deus não muda. É que nós temos livre acesso a Ele por meio de Cristo Jesus. Não é difícil. Me perdoe, mas se você está num lugar que está complicando o Evangelho, você precisa rever o lugar que você tem frequentado. Se você está num lugar onde o preço é muito alto para você seguir a Cristo, está errado. Cristo já pagou o preço da cruz. Claro que ser cristão é uma vida de renúncia. Claro que ser cristão é fazer escolhas que te aproximem de Deus, te afastem do pecado. É óbvio, nós não estamos aqui deixando o Evangelho Nutella, não, meio mamão com açúcar, não é isso. Mas não é peso. Aliás, é o contrário. Jesus disse assim, tragam a mim os vossos fardos, tragam a mim as vossas cargas, aprendam de mim que sou manso e humilde, troque comigo a sua mala pesada da vida, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Olha só, a Anitta dizendo, Agar estava tão desesperada que o poço estava diante dela, mas o desespero não deixou ela ver. Aí é que tá, né, Mi? A Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos dela. O Senhor precisou abrir os olhos dela. Tem horas que o Senhor vai precisar abrir os nossos olhos, e para isso Ele vai nos tirar da ansiedade, do tumulto. Às vezes, para abrir os nossos olhos, Deus vai nos tirar de perto de certas pessoas, vai nos tirar dos lugares tumultuados que nós temos frequentado e nos colocar no deserto. É permissão do Senhor alguns desertos. Se lembram da live de ontem? Tem um texto de Deuteronômio onde o Senhor diz para a nação de Israel: eu coloquei vocês no deserto para experimentar o que tinha no coração de vocês, para sondar o que tinha no coração de vocês. A pastora Carol Albini está aqui dizendo: Senhor, abre os nossos olhos. Sim, nessa manhã que essa seja a nossa oração. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, clareia a nossa mente, mostra para nós a direção. Alguns anos atrás, quando eu comecei na minha área, na minha profissão, eu trabalhei uma vida inteira com os meus pais numa confecção. E quando eu já havia feito algumas formações, algumas faculdades, eu havia feito administração de empresas, havia me especializado em gestão de pessoas, desenvolvimento humano, e aí quis muito ir para a faculdade de teologia, fui. Da faculdade de teologia, muita gente ia para a psicanálise, então eu sempre amei essa área, fui fazer psicanálise e fui galgando aí, né, uma estrada que tem muitos anos. E no início da minha profissão, dentro da área mental, minha cidade é muito pequena, né? Quem é daqui, aqui tem 50 mil habitantes, gente. Aqui não tem Mac, não tem shopping, não tem nada aqui. Não tem Starbucks. É uma cidade muito pequena, a cidade de uma rua só, sabe? A cidade de primeira, engatou primeira, acabou a cidade. Aqui era muito difícil de trabalhar, porque era uma área nova, ninguém conhecia. E aqui tinham já, né, aqueles profissionais estabelecidos, sobrenome e tudo mais. E o Senhor preparou uma porta para nós. Uma amiga muito querida, a Bispa Cléo de Sorocaba, disse: Jússi, a igreja tem uma área incrível de escritórios aqui, uma área social, a parte de baixo é usada como área social. Vem atender aqui. E eu comecei a sair de Capivari para Sorocaba, 3 vezes na semana. Depois alguém de Piracicaba disse: Jússi, você não quer vir aqui trabalhar comigo? Tinha uma psicóloga lá. Você tem uma sala aqui para você, por que você não vem? Comecei a ir 2 vezes na semana para Piracicaba e só ficava o sábado aqui na minha cidade pela manhã. Já trabalhei em Rio das Pedras, né, Vera? Estive em Rio das Pedras por um tempo também. E aí, quando eu olhei para aquele cenário, eu comecei a profissão com uma paciente gratuita na quarta-feira, 5 horas da tarde, no atendimento social. E quando eu olhei para aquele cenário, eu disse: Senhor, de onde virá? Na mesma estação ali, os meus pais estavam num momento muito difícil da empresa, papai já havia falado conosco, ele disse: olha, procurem o caminho de vocês, porque a empresa não aguenta mais 10 anos. Com a China entrando aqui no Brasil, com seus produtos, nós vamos falir. Papai era fabricante de camisa masculina. E aí imagine a China trazendo um produto baratíssimo, ele disse: então vão procurando o caminho de vocês, porque a empresa não aguenta 10 anos. Gente, foi profético, porque em 10 anos a empresa infelizmente fechou por falência. Eu já estava na área, mas como é que a gente faz, né? Na época era todo mundo presencial, o paciente tinha que vir ao consultório, não existia a coisa do online ainda. Como é que a gente faz? E eu me lembro de um dia, pela primeira vez, estando ali em Sorocaba, um número de pacientes veio ao consultório que eu nunca tinha tido na vida. Nunca. E quando aquele dia terminou, naquele momento, né, não tinha maquininha de cartão, não tinha Pix, era tudo pago no dinheiro. Quando o dia terminou, que eu fiz o fechamento daquele caixa daquele dia, eu comecei a chorar. Porque era infinitamente mais do que eu tinha pensado no meu coração que seria aquele caminho. Sabe, Deus tem cuidado de nós quando nós colocamos o pé, Ele põe o chão. Deus cuida de nós quando nós, nos dias difíceis, arriscamos, abraçamos oportunidades, colocamos o pé em portas que a gente não imaginava. E Ele diz: eu abri a porta, eu vou te sustentar. Se foi Deus quem abriu a porta, eu aprendi uma oração com meu avô, que eu nunca vou esquecer.
Eu sempre oro dizendo uma oração que ele me ensinou: Senhor, o Senhor vai abrindo as portas e eu vou passando por elas. Só me deixe saber que foi o Senhor quem abriu. Só me mostre que foi o Senhor quem abriu, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então tem portas que é o Senhor quem abre, tem portas que é o Senhor que fecha. O Senhor fechou as portas para Agar no coração de Sara. Não tinha mais jeito. Não tinha como Agar permanecer num lugar onde Deus fechou as portas para ela. Mas Deus abriu as portas no meio do deserto e fez tudo novo. Talvez você esteja começando numa profissão, como eu comecei há muitos anos atrás. Talvez você esteja dizendo: Senhor, está tão difícil, onde é que estão as pessoas, onde é que estão os clientes, de onde virá? Talvez você esteja começando um negócio. Talvez você esteja numa área que você nunca esteve, dizendo: é impossível, é difícil, eu não sei fazer isso direito, como é que eu vou fazer isso? Está complicado para mim. Chama Cristo para a mesa. Chama Jesus para perto. Peça para Ele abrir os teus olhos e mostrar o poço. Gente, hoje eu me empolguei. Acho que não vai dar nem tempo da gente cantar. Fui longe demais. Essa palavra fervia no meu coração essa madrugada. Mateus vai aqui fazer um fundo musical para nós, né? Eu gosto muito desse trechinho dessa canção da Êxila, que diz: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Eu sei que você sabe. Canta um pouquinho aí ela comigo, só esse refrãozinho para você se lembrar quem Ele é. E nós vamos orar. Guarda essa palavra no coração. Fidelidade é escolha. Fidelidade é uma escolha. Maneira como a gente decide responder a Deus. Fidelidade é escolha. Quantos entenderam essa palavra nessa manhã? A ela diz assim: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Eu sei que você está cantando junto aí. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Ah, justo, mas tem sido tão difícil. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quem crê nisso? Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Vamos orar nessa manhã. Coloque diante do Senhor. Você precisa que Ele te veja, que Ele te ouça. Você precisa que Ele faça. Você precisa que Ele abra seus olhos para ver o poço. Do que você precisa? Ele só te pede uma coisa em troca: fidelidade. Não desista, não abra mão, não negocie. Ele só te pede uma coisa em troca: confiança, fé. É isso que Ele te pede. Vamos falar com Deus? Feche aí sua porta, dobre seus joelhos onde você estiver, se você puder. Ore aí no travesseiro, no quarto do seu filho, não sei onde você vai orar. Continue deitadinha, né, Pri, com a Lolô, debaixo da coberta, debaixo do lençolzinho, né? Coberta só se tiver ar-condicionado nesses dias, né, gente? Faça a sua oração. Peça estratégia. Abre meus olhos, Senhor. Me faz enxergar o poço. Fala comigo. Eu sei que Tu és o Deus que me vê. Vamos falar com Deus. Papai querido, obrigada por essa manhã. Ah, Senhor, nós não queríamos mais terminar essa manhã. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom falar da Tua fidelidade. Como é bom falar do Teu amor. Como é bom contar as Tuas grandezas. Mas como é bom também ser vulnerável. Como é bom também entender que nesse lugar de vulnerabilidade, quando nós não podemos, o Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua sendo Deus que pode. O Senhor continua sendo Deus que cuida. O Senhor continua sendo aquele que nos vê, aquele que nos ouve, aquele que faz. Pai, nos ajude a ser mais fiel. Que a fidelidade seja um atributo da nossa vida cristã, seja uma característica de um coração que crê. Essa é a nossa oração nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Se você não está no nosso grupo, entre.
Vai o resumo dessa live já já para lá. As lives não têm ficado salvas completas aqui, vocês têm visto, só 20 minutinhos. Mas para quem acabou de chegar hoje, todas as lives estão salvas completas numa playlist lá no nosso YouTube e você pode assisti-las completas, pode compartilhar com alguém. Sempre que o Mateus sobe a live completa lá no YouTube, ele manda um link lá nos grupos de WhatsApp, que são grupos, tá, gente? Porque agora tem 2, o primeiro encheu, mais de 1.025 pessoas, já estamos no segundo. Compartilha com alguém. Manda para alguém, abençoe a vida de alguém, fale desse propósito. Ontem muita gente entrando perguntando, dá tempo, Jússi? Dá tempo sim, gente. Dá tempo de chegar quem quiser e nós vamos continuar em nome de Jesus, profetizando que Deus é, Deus pode e Deus faz. Deus vê, Deus pode e Deus faz. Amém? Como faz para entrar no grupo, Fran? Já já eu vou deixar o link aqui nos stories e aí você clica no link e entra no nosso grupo, tá bom? Excelente dia. Deus abençoe vocês. 12º dia hoje. Amanhã tem mais. 13º dia. A gente se vê por 21 dias. Encerra dia 31 de janeiro. Nesse formato, né? Porque depois virão outros. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Até o nosso próximo encontro.